Boa noite a todos. Obrigados pelos ouvidos emprestados nessa noite. Eu venho contar em primeira instância que eu fiquei sabendo ontem que eu ia dar palestra, estava no meio de uma cirurgia e fui enganado pelo meu pai. A enfermeira que atendeu, e ele falou assim, você vai na palestra amanhã? Ela me perguntou, a enfermeira. Eu falei, eu vou sim, mas eu achei que era para assistir. Aí depois, dali a pouco, ele me manda mensagem mostrando as fotos que ele já tinha divulgado em vários lugares. E aí eu tinha ficado 2 noites sem dormir porque eu tinha tido parto, e eu pedi para os anjinhos dos bebês que protegem meus nascimentos me guiarem para que eu faça uma boa palestra para vocês. E além dos anjinhos do bebê, eu tenho que agradecer os anjinhos da minha irmã, do meu cunhado, da minha mãe, que enquanto eu estava em cirurgia, que eu saí agora, estavam me ajudando a montar os slides, a montar uma palestra agradável para os ouvidos. E eu convido vocês nessa noite para que a gente viaje junto para uma mudança interior, para que vocês tenham e disponibilizem capacidade de entender de uma forma diferente o que é saúde, o que é a vida, a capacidade que nós vamos ter a partir desse momento de vibrar e transformar com as nossas vibrações, as nossas vidas e as vidas às nossas voltas. Nós vamos viajar numa trajetória de palavras difíceis, mas que representam algo já muito discutido, principalmente pelo Espiritismo. Nós vamos viajar em palavras como epigenética, genética, DNA, corpo físico, corpo espiritual, ectoplasma. E dentro de todos esses nomes difíceis, o que eles querem passar para nós é muito fácil. É que nós vivemos em constante harmonia e em conjunto. E para manter essa harmonia do nosso físico, das pessoas à nossa volta e do nosso ambiente, nós temos que vibrar com ondas que estejam na frequência do amor, na frequência da paz, na frequência da luz. Eu tinha um professor meu de psiquiatria que ele contava, que ele dizia assim, Deus os cria e eles se unem, e eles se juntam. E ele queria dizer isso porque dentro dos hospitais psiquiátricos, que ainda são habitados por muitas pessoas que não deveriam estar lá, ou que estão lá porque falta recursos para a medicina material explicar algumas doenças e alguns fenômenos, mas que o Espiritismo já explica a longa data. E lá dentro desses hospitais psiquiátricos, eles viam que casais se juntavam, que amizades se formavam, porque o padrão vibratório era o mesmo. Quando nós pegamos hoje meninos, crianças envolvidas com droga, eles começam a se envolver com a droga porque existem 2 grandes pontos de corte neuronal no ser humano. Um que começa desde a vida intrauterina e vai até 2 anos de idade, mais ou menos, e depois um outro em torno de 13 anos. Então essa criança, esse bebê, esse feto ainda intrauterino, não teve amor, teve briga, teve desordens, teve drogas, drogadição dos pais, teve discussões, e ele já não teve nenhuma vibração positiva, então tem um primeiro corte neuronal. Depois, com 13 anos... essa mesma criança vive numa casa onde os pais se batem, onde um pai xinga o outro, as palavras e a energia, a intenção, porque ao contrário do que muitos falam, no inferno não há boas intenções, a intenção é negativa, a vibração é negativa, e outro corte neuronal. E aí com 13 anos, essa pessoa já não tem mais uma capacidade neuronal boa, ela não tem uma vibração, uma capacidade de vibrar positivamente, e ela se joga, qual é o remédio dela? Assim como os animais, um cachorro doente, ele sabe a planta que ele tem que comer para se curar. Um chimpanzé, e isso já foi visto em vários estudos, com dor de estômago, ele sabe a planta que ele tem que comer para se curar. E aí o menino de 13 anos, com esses cortes neuronais, procura a planta, a droga, o entorpecente, para fazer com que a mente dele tente se equilibrar. Então a gente precisa atuar lá na base. E essas crianças, essas pessoas com essas vibrações vão se unindo. E aí eu paro e faço uma grande pergunta. Com que pessoas, com que vibração, qual a frequência que vocês querem estar ligados? É igual onda de rádio.
Eu quero ouvir a rádio do Tchan Tchan Tchan, eu vou lá e ligo na frequência de onda do Tchan Tchan Tchan. Eu quero ouvir na rádio que me traz harmonia, me traz paz, eu ponho na rádio e a frequência de onda vai ser aquela que eu coloquei ali. Então nós temos que sintonizar, a partir de hoje, dessa palestra, com as coisas que eu vou mostrar para vocês, e eu acredito que todos aqui já se sincronizem com essa frequência de amor, com essa frequência de crescimento coletivo, sem pensar só na questão individual. A saúde começou, a medicalização, os médicos, a ciência da saúde, começou analisando a saúde de uma forma muito materialista. E ainda existem, sim, os materialistas. E lá, em 1960, Gouveia coloca: a saúde era a perfeição morfológica, acompanhada da harmonia funcional, da integridade dos órgãos e aparelhos. Não entra dentro dessa visão de saúde alma, mente, espírito. E depois a OMS já vem traduzindo e incorporando à saúde o bem-estar físico, mental e social. Coloca na saúde a sua relação com o meio, porque se a gente vive em sociedade e ela faz parte da nossa saúde, nós temos que estar bem socialmente para estarmos saudáveis. E mais recentemente, a mesma OMS, Organização Mundial da Saúde, inclui a espiritualidade como um dos fatores de saúde integral e coloca as 99 indicações para viver saudável, e dentre delas, bondade, controle da inveja e do rancor, solidariedade, fé, amizade e contato com a natureza. Olha como a visão da saúde vai ganhando uma proporção grande, abrangente, ao mesmo tempo que a sociedade vai se desenvolvendo, vai aumentando os contatos das pessoas. Nós temos que entender que a sociedade cresce do ponto de vista intelecto-tecnológico e do ponto de vista moral, porque nós temos duas asas e precisamos dessas duas asas, moral e intelectual, para alçar voo, para nós nos transportarmos, sem ser materialmente, para um mundo de transição, nessa fase de transição em que a gente está vivendo. Então a medicina, a ciência, anda junto com isso. E já para provar, dentro dos CIDs, que são os códigos de doença, quando vocês pedem um atestado, ou pegam um atestado, não tem que ter o número do CID? Então, dentro dos códigos de doença, nós temos o CID-F 44.3, que coloca os transtornos de transe e possessão como doença. E aí vem os materialistas e falam assim, porque ainda eles têm que aprender, e a gente tem que ter muita paciência com eles, porque o conhecimento é algo que tem um valor muito grande, mas um peso maior do que o seu próprio valor. Então a gente tem que ter conhecimento com aqueles que ainda não estão no estado que a gente está e não enxerga com os nossos olhos. E os materialistas afirmam, né? Não, o que eles queriam dizer é outra coisa, transe, não é doença espiritual, não. Mas o que a gente sabe é isso, e foi isso que foi colocado. E a Sociedade Brasileira de Cardiologia, o ano de 2018, coloca a espiritualidade e os fatores psicossociais dentro da consulta de cardiologia. Então o médico cardiologista tem que perguntar se você tem religião, se você segue alguma religião, se você faz algum trabalho no bem, como é a sua relação com as pessoas à sua volta. Porque os estudos já provaram, e tem um estudo que chama Nerve Health, um estudo dos Estados Unidos, de uma enfermeira, e ela mostra, sem grandes vieses, porque às vezes os estudos podem ter alguns erros, que as pessoas que têm uma boa qualidade de vida, que frequentam uma religião, que se relacionam bem socialmente, adoecem menos. Um estudo gigantesco que ela fez e lindo de ver. É lógico que ele enxerga a espiritualidade não como o espiritismo. Eu não estou falando de religião, e quando eu vou abordar isso num consultório, e hoje isso já faz parte da minha própria abordagem, eu não vou perguntar para a pessoa, você é espírita, você trabalha no centro, você faz campanha Alta de Souza? Não é essa a intenção.
Sim, questionar essas pessoas sobre a sua espiritualidade. Espiritualidade é um conjunto de valores morais, mentais e emocionais que norteiam pensamentos, e aí entra a religiosidade. A religiosidade é uma grande margeadora dos nossos pensamentos e os nossos caminhos. Gente, quando eu estiver falando difícil, vocês pulam o chão minha orelha aí, que eu volto um pouquinho para falar legal. Então, entra a religiosidade, que norteiam nossos pensamentos, comportamentos, atitudes nas circunstâncias da vida, relacionamento intrapessoal, inclusive dessa pessoa com ela mesma, não só com o meio. É muito importante que a gente entenda que o auto-amor, que não é egoísmo, porque algumas pessoas confundem os dois, o auto-amor é necessário, porque a partir do momento que eu sei que eu me amo, que eu sei por que eu me amo, quando eu enxergo o outro e olho o outro, eu quero lembrar daquele segundo mandamento de Deus: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se eu não me amo, eu não tenho capacidade de amar o outro. Então, por isso que é intrapessoal também. Só que é engraçado que a doutrina espírita, há muito tempo, já entendia essa grandeza muito maior do que pensavam da saúde, do bem-estar, e colocava nas suas descrições e conceitos de saúde a presença da alma, a presença do espírito, a presença das vibrações. Então, Angel, em 1920, coloca: a suprema saúde é aquela que goza todo ser em perfeito estado de equilíbrio e funcionamento do corpo e da alma. Chico: a saúde do corpo é o reflexo da harmonia espiritual, porque a saúde na essência é a harmonia de vibrações. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês que a ciência está estudando isso agora. Isso que estava escrito para nós lá nos livros de espiritismo. Se vocês fizessem um trabalho, vocês sabem que ocorre mais ou menos um suicídio a cada 10 minutos no Brasil. Se vocês fizerem um trabalho e verem um número de espíritas, de religiosos, de espiritualistas que se suicidam em comparação com as pessoas que não têm uma base forte de espiritualidade, e eu posso provar para vocês que até ateus podem ser espiritualistas, vocês vão ver a diferença e a grandeza do poder dos ensinamentos, do amor, das discussões sobre Jesus na vida de uma pessoa. Isso é saúde. Hoje, uma das principais causas de morte no mundo, quantos de vocês não recebem mensagem de WhatsApp direto, toda semana: ó, fulano de tal se suicidou, uma menina de... Por que isso? O que está faltando para essas pessoas? É lógico que hoje a nossa visão em relação à sociedade é uma visão muito avançada, e essas coisas nos assustam. Quando a gente vê um assalto, uma agressão a um idoso, ou mesmo que não seja um estupro, nos enojam, nos geram rancor. E a gente tem que saber lidar com esse rancor. E entender o que esse momento está passando ainda para esses irmãos que não tiveram a capacidade de enxergar aquilo que nós enxergamos. Não tiveram a doutrina espírita como base, como alicerce, para o crescimento da sua estrutura física e mental. Richard Bach, tremendo escritor espírita: dentro de nós está o poder do consentimento para a saúde, a doença, a riqueza e a pobreza, a liberdade e a escravidão. E ele coloca que para nós controlarmos tudo isso, depende só de nós e não dos outros. Está tudo nas nossas mãos. Chico, de novo, coloca que a saúde humana é patrimônio divino, é algo ligado à espiritualidade, e que o médico é apenas o sacerdote. E o primeiro relato de uma psicoterapia vem do nosso irmão e grande ensinador Hipócrates, que ele relata que estava uma vez em seu consultório e entra uma paciente,
uma pessoa tremendamente emagrecida, sofrida, com faces de angústia, e relata para ele que ela não conseguia mais comer, porque toda vez que ela comia, tinha uma serpente dentro da barriga dela, e essa serpente comia o que ela comia. Então ela resolveu não se alimentar mais. Se eu não estou me alimentando, eu vou parar de me alimentar. E ela estava desesperada, ela queria que tratasse aquilo. Lógico que Hipócrates a examinou, sem falar nada, fez um diagnóstico dentro da sua cabeça, dentro dele mesmo, de algo que era psicossomático. A cabeça dela, a mente dela, produzia isso no corpo dela, que não era uma doença física, e pede para ela ir para a casa dela e retornar às 8 horas da noite, que era a última consulta dele, que ele iria curá-la. Quando ela dentro do consultório, ele coloca ela sentada, dá um comprimido para ela, esse comprimido era um nauseante, venda os olhos dela, coloca uma bacia em seu colo. E essa mulher vomita pelo comprimido que havia tomado. E quando ela vomita, ele joga uma cobra morta ali no balde e tira a venda dela, e ela vendo aquela cobra se cura, começa a se alimentar de novo. E essa é a primeira descrição de uma psicoterapia que a gente tem na literatura. Ainda sobre medicina, sobre ciência, vivíamos há pouco tempo uma época de engessar da genética. A genética nos trazia nossas doenças, a genética nos trazia a nossa virtude, nossa beleza. Eu sou o que minha genética passa. A gente tinha 2 tipos de análise, a análise genética e a análise fenotípica. O fenótipo são os que vocês veem, e a única coisa que poderia alterar o fenótipo era o meio. Então, se eu fizesse cirurgia plástica, meu nariz, que era geneticamente grande, ficou pequeno. Se eu fizesse academia, eu que era talvez geneticamente com tendência a engordar, metabolismo menos acelerado, ficaria mais fortinho. E aí hoje, antes da genética, nós temos já sendo estudado e colocado em prática, na maioria dos lugares, a epigenética. Para explicar o que é epigenética, vou tomar mão de um instrumento que a gente quase não usa hoje, que é o celular. Ninguém anda com o celular aqui, né? Quando a gente compra o celular vem com vários apps, não vem os aplicativos? Quantos daqui utilizam todos os aplicativos que vem no celular? Só você, danadinho. A maioria não utiliza, a gente deixa aqueles aplicativos ali de fora, se eu quero eu excluo, se eu não quero eu deixo ele paradinho ali. E a epigenética é isso, ela fala que todos os genes que nós temos e a função desses genes podem ou não ser ativadas, assim como os apps dos celulares. Eu posso ter um oncogene, que é um gene com capacidade cancerígena, dentro do meu celular, e eu posso desativá-lo, ou deixar ele ali quietinho, ou de repente eu aplico sem querer e ativo. Isso é a epigenética. Essa epigenética hoje é estudada pela relação que a gente tem com as vibrações, com as nossas energias. E o Dr. Sérgio Felipe coloca que o espírito reage no DNA gerando núcleos de potencialização positivos ou negativos. É o meu dedo que vai lá e aperta ou não, de acordo com a minha vibração. Se eu gostei desse aplicativo, ele é bonitinho, eu vou lá e aplico. Se eu não gostei, ele não me serve para nada, eu deixo quietinho. Se eu tenho um oncogene e dentro da minha vibração, da minha positividade, eu não preciso desse oncogene, porque eu não preciso dessa doença me mostrando algo para o meu próprio padrão evolutivo, para que eu ascenda, e aí vem a relação de sofrimento com o crescimento, mas é uma outra discussão. Eu não aplico. Eu não chamo, eu não potencializo, ou eu potencializo de forma negativa, para ele ficar escondido. E além da epigenética, com ainda mostrando esse padrão e essa força de vibração e energia, os estudos
principalmente da doutrina, e eu tive a oportunidade de acompanhar uma sessão de trabalho com o Dr. Fritz há pouco tempo, e ele trabalha movimentando as mãos em volta do corpo, e essa movimentação de mão nada mais é do que uma cirurgia no campo energético e uma manipulação do ectoplasma. O ectoplasma, um tempo atrás, era dado como a energia usada para materialização, a energia doada pelos médiuns para materialização. Mas ele é muito mais do que isso. Isso é uma pequena parcela. O ectoplasma hoje é a energia que está dentro das nossas próprias células. Nós temos uma parte da nossa célula chamada mitocôndria, que é quem faz a parte da respiração e a nossa produção energética, que pega o oxigênio e transforma em energia no nosso corpo. E essa energia, na forma de calor, de vibração, se transforma no ectoplasma de cada ser humano. E essa energia hoje trabalhada, sendo a energia, falando sobre ectoplasma e o próprio bioplasma, que nos une a todos, consegue curar doenças e enfermidades materiais nossas e coletivas. Por isso que quando vocês entram numa câmara de passe, quando vocês olham para uma pessoa e vibram amor, vocês transmitem energia, vocês trabalham no ectoplasma dessa pessoa. Quando estávamos nessa casa de trabalho com o Dr. Fritz, quando ele subiu, o médium tomado subiu na tribuna, ele falou para todos que o trabalho ia ser individual dentro da sala, mas que um trabalho coletivo acontecia a todos que estavam ali, em todos os instantes. Isso é a espiritualidade manuseando e trabalhando esse ectoplasma daquelas pessoas doentes, para que transferisse do corpo perispiritual, ectoplasma, matéria, as curas e as alterações epigenéticas, traduzindo nos seus genes proteínas que são formadas por esses genes, capazes de curar ou minimizar as dores e as doenças daquelas pessoas. Olha aonde nós estamos. Eu acredito que logo a ciência, já caminhando para isso, descobrirá, não a cura, porque talvez a cura não é da Terra, mas uma forma de diminuir o sofrimento, a angústia de todos nós. Mas isso só vai ser possível quando sairmos do nosso mundo de expiação de provas, nessa fase de transição que estamos, e vamos poder evoluir. Dr. Sérgio Felipe, o pessoal até chama ele de Dr. Pineal nos lugares, porque ele começou essas teorias sobre a glândula pineal e a relação da glândula pineal com o meio, e deixou claro que nós estamos em constante contato com o meio externo através do centro do nosso cérebro, que é uma glândulazinha de um tamanho de uma azeitona, de um caroço de azeitona, capaz de receber essas vibrações do meio externo e as nossas próprias vibrações e transferir essa informação através do hipotálamo, que é logo acima da pineal, e dos seus vasos sanguíneos endócrinos para todo o nosso corpo. Eu estou mostrando tudo isso para dizer para vocês que a medicina hoje começa a provar com ciência o que atrás já foi dito pela espiritualidade, pelos estudiosos espíritas. Então, antes veio a moral, os ensinamentos, mas a sociedade não tinha capacidade para entender tudo aquilo que estava nas nossas mãos. E hoje, com a ciência aliada à medicina, a espiritualidade, a gente começa a crescer o lado intelectual junto com o moral.
A pineal, só para vocês saberem, essa glândulazinha, ela possui cristais dentro dela, e esses cristais de apatita conseguiram ser visualizados em necrópsias, e microscopia dessas necrópsias, e avaliaram que a quantidade de cristal era diferente um para o outro. E o Dr. Sérgio relaciona essa quantidade de cristais, esse poder vibratório, até com a mediunidade, com a capacidade que eu tenho de captar as energias do meio. Se eu não tenho uma quantidade muito grande, eu vou ter facilidade para as energias mais materiais. Mas se eu mudo essa quantidade de cristais, eu posso mudar o sentido. Eu passo dos sentidos que a gente sabe, que são palpáveis, para os sentidos espirituais, que a gente chama de sentidos fenomenológicos, mas que na realidade não é fenomenologia nenhuma, e sim são as questões espirituais. Então, estudando a ciência e aprendemos sobre epigenética, aprendemos sobre o poder da glândula pineal, que na realidade a glândula pineal não é quem produz a energia com a vibração, ela é igual uma torneira, a torneira não produz água. Você abre a torneira, ela deixa a água passar. E a glândula pineal deixa essa energia, transforma essa energia espiritual, essa energia vibratória em algo material e passa para o nosso corpo as informações através dos hormônios, dos nervos e de diversas formas. E aí o Drauzio vem falar, sabendo de tudo isso, que se não quiser adoecer, busque soluções. Eu vou continuar a frase, mas quando entra uma paciente no meu consultório, e eu tenho alguns casos assim, e são os casos que eu mais cresço, ela entra com um olhar deprimido, um olhar doído, e você pergunta para ela, minha filha, o que você tem? E ela diz, eu tenho tudo. No fundo, essa paciente não tem nada, mas ela está doente porque ela é doente. O espírito é doente, e não a matéria, que é passageira. E esse espírito doente transfere para o corpo, através da mente, espírito, mente e corpo, as informações de que ela precisa ter dor, que ela precisa ter fibromialgia, que ela precisa ter enxaqueca. E ela vai se tornando aos poucos uma pessoa doente, e por mais que você a trate, você dá tudo que tem na medicina, na alopatia, na homeopatia, você faz acupuntura. Mas para mim, a única forma dessa pessoa se curar, não é nem com o estudo, porque o estudo para ela ainda é difícil, ela precisa entender, mas é com o trabalho. O trabalho no bem, e hoje a gente começou aqui, a Adriana passando algumas coisas que tem na casa para trabalho, eu vi aqui no slide colocando sobre a campanha Alta de Souza, o atendimento fraterno. Essa possibilidade que eu estou tendo de estar aqui falando para vocês, isso traz saúde. Isso traz a saúde na sua forma mais pura, que é a saúde do espírito. E isso faz com que aqueles genes sejam protegidos, me fortalece. Por isso que nós, as pessoas que trabalham no bem, e aí entra um ditado popular, né? Quem trabalha não tem tempo para ficar doente. Nós não adoecemos como outras pessoas adoecem mais. Então, as pessoas aqui hoje, que estão doentes por algum motivo da matéria, procurem tratar a sua mente, procurem tratar o seu espírito, procurem trabalhar no bem, fazer algo para o próximo, que a energia que a gente vai receber é tão forte que você se cura. Às vezes não se cura do ponto material, e eu vou falar isso um pouquinho, mas se cura sim do nosso principal objetivo terrestre, que é o espiritual. Pessoas negativas não enxergam soluções e aumentam os problemas. Um médico oncologista que trabalha com câncer prefere a lamentação, a murmuração, o pessimismo. Somos o que pensamos. Quando eu era pequeno, eu tinha uns 14 anos, e por isso que eu não uso droga, tá vendo, papai? O senhor me levou para assistir palestra do Divaldo, também. Quando eu era pequeno, adolescente ainda, tinha uns 14 anos, eu assistia algumas palestras, e num seminário do Divaldo sobre saúde,
ele falou muito sobre mudar a forma de pensar, dizendo que nós somos aquilo que pensamos, essa frase exatamente. Nós construímos dentro da gente, a intenção do pensamento, a força do pensamento, ela vibra e transfere para o nosso corpo essa energia que a gente precisa. E eu fiz uma pergunta para ele, porque eu não entendia na minha pequenez de adolescência o que era aquilo que ele queria dizer com o ser o que pensamos. Como é que eu vou mudar? Escrevi para ele: Divaldo, como é que eu mudo o que eu penso então? E ele coloca que é um exercício diário. Quando a gente quer passar num concurso, não estuda. Quando a gente quer ir bem em alguma atividade física, não pratica. Quando a gente quer mudar a forma de pensar, é com um trabalho diário. Se eu acordo todo dia de manhã e eu estou pessimista, porque eu olho para as contas que eu tenho que pagar, que são muitas, eu vou parar de olhar para as contas que eu tenho que pagar, eu vou olhar para as cartas que eu recebo de pacientes me agradando, eu vou olhar para a minha família, que me deu tudo de bom, que me dá até hoje, eu vou olhar pela proteção da minha irmã, que dormiu de mão dada comigo até os 3 anos de idade. Todos nós temos dentro de nós motivos para sermos felizes e saudáveis em consequência da felicidade. O pensamento negativo gera energia negativa que se transforma em doença. Cura e autocura, algumas coisas ficaram um pouquinho difícil de ler, mas o que esse slide quer dizer é que o espírito nunca adoece. Nós somos espíritos, a matéria é passageira, a matéria é finita, nós somos seres infinitos, nós não adoecemos, nós passamos por pedrinhas e obstáculos que tem no nosso caminho e vamos seguir em frente para ter novas pedrinhas e novos obstáculos. A doença, do ponto de vista espiritual, é necessária para o nosso estado evolutivo. Minha tia, finada tia Alicia, faleceu de câncer. E ela lutou bravamente. Nunca a vi chorar, nunca a vi se lamentando, sempre a vi trabalhando, lutando pelas pessoas do Aeluz, pelas pessoas que precisavam do seu auxílio, pelos doentes que ali se hospedavam. E no dia do seu desencarne, ela estava aqui no IELAR, na UTI, e o médico que a estava assistindo, Dr. Túlio, foi um grande amigo meu, na época residente aqui. No dia seguinte da morte, nós fomos no velório, vivenciamos todo aquele momento, e eu estava passando no hospital para ver minhas pacientes, e ele pegou no meu braço e falou: Paulo, eu estou muito assustado. Falei: o que foi, Túlio? Ele falou: ontem a sua tia desencarnou, ela estava na UTI, 20 minutos antes eu passei visita na UTI toda, conversei com ela, e ela pegou na minha mão e falou assim: não se preocupe, menino, eu já estou pronta. E ele não entendeu nada, ele assustado com aquilo, mas saiu de lá em 20 minutos. Minha tia foi para o lado de lá olhar por nós. A matéria dela adoecia, mas ela, dentro dos ensinamentos que teve, da doutrina espírita, dentro das lições e das abnegações que teve durante toda a sua vida, ela estava preparada, porque o espírito dela não era doente. A doença era apenas material. E quando estamos frente a uma doença, nós precisamos, em primeiro lugar, aceitar e não fugir. Quando você aceita, você luta contra aquilo, você entende o que aquela doença quer mostrar, quais são as falhas que você precisa tirar de dentro de você, quais são as negatividades que você tem que bloquear e acionar as positividades, ela vai embora, porque ela não faz mais sentido. E os grandes estudiosos de hoje, como Greg Braden, vêm dizer... Nossa, Nanana, agora ficou difícil aqui, hein? Greg Braden diz que no nível microscópico, todos nós somos energia, vibrações. Esse Greg Braden trabalha na Phillips Petroleum, um grande cientista que hoje estuda a física quântica. Depois, um cardiologista, o Dr. Heinz,
ele diz que o pensamento e sentimento são vibrações. E Marcos, na Bíblia, dizia que quem tiver um pensamento forte, pensar objetivamente, consegue mover uma montanha. Isso é vibração, isso é força, isso é energia. Essa é a energia que a gente deve colocar nas nossas ações, nos nossos dia a dias, para os nossos colegas, porque o mesmo Greg Braden vem colocar que nossos corpos e todo o restante ao nosso redor foi e continua sendo criado através das nossas mentes coletivas. Isso é física quântica. Nós estamos transformando o meio à nossa volta. Portanto, quanto mais amor deixarmos fluir por nossos corpos, mais adaptados estaremos para enfrentar o que possa acontecer em nossas vidas. Vamos vibrar amor. Nós aprendemos sobre essa luz, sobre essa energia capaz de mudar o mundo. Vamos mudar a nós mesmos, as pessoas de nossa volta, e começar o nosso trabalho de formiguinha para mudar a sociedade como um todo. E um grande poeta, em 1960, John Lennon, coloca: "All we need is love", tudo que a gente precisa é amor. E ele coloca dentro dessa mesma música dele, traduzida, que nós estamos aonde temos que estar e somos aquilo que temos que ser. Aceitar as nossas doenças faz parte do nosso próprio tratamento. Entender que nós temos energia e fé para mudá-las faz parte desse mesmo tratamento e cura. Mas o mais importante de tudo que a gente precisa é amor. Então que a gente possa sair hoje daqui vibrando mais amor, transmitindo energia positiva para os outros, entrando em vibração com essas ondas de frequência que nós queremos para nós e para a nossa sociedade. Muito obrigado a todos.